Fala pessoal, beleza? Lucas do CryptoEra na área e eu tô passando aqui para atualizar você sobre tudo o que aconteceu no mercado nas últimas horas. Vamos lá, antes da gente partir para o Bitcoin, é extremamente importante conversar sobre os dados de inflação que saíram hoje. Afinal, o CPI é o dado que o Fed mais leva em consideração para decidir o que vai fazer com a taxa de juros. No geral, a expectativa já não era muito boa, mas acabou que na prática a situação foi pior do que o esperado. A gente tinha uma expectativa para o núcleo de inflação mensal para uma alta aí de 0,1% e acabou que a alta foi de 0,2%. Para o núcleo de inflação anual, a expectativa era que caísse 0,1%, mas acabou subindo 0,1%. Para a inflação anual, também tivemos um aumento de 0,1% e para a inflação mensal, a expectativa era que caísse 1%, mas também acabou subindo. Então, a gente tem aí 0,2% acima do esperado, né? No geral, essa situação é bem complicada. Já tinha conversado que esses dados tanto poderiam ajudar a gente quanto atrapalhar, né? E a verdade é que, com dados como esse, acho que quebra a expectativa para um corte na taxa de juros em março, na próxima reunião, e isso, no geral, desagrada o mercados voláteis, né? Então, se a gente olhar aqui as expectativas aí para o corte de taxa, para o mês que vem, a probabilidade já chega a ser de 97,5% de que a gente não vai ter cortes e a situação não muda muito até setembro. Ainda a gente tem uma maioria das pessoas acreditando que a taxa vai se manter inalterada até setembro. No geral, acho que é um pouco de exagero imaginar isso, acho que a gente vai sim ter cortes nesse meio do caminho, mas o mercado odeia ser pego de surpresa, né? Isso é uma coisa que a gente sempre conversa. Então, no momento em que saíram os dados, a gente já viu uma queda geral aí nos mercados globais, como S&P 500, Nasdaq e o próprio Bitcoin. E é o que eu sempre falo para vocês. No geral, é interessante a gente esperar algumas horas, porque o mercado leva algum tempo para processar esses dados, para olhar bem com calma e para o mercado tomar um rumo. Então é difícil a gente sair tomando uma decisão precipitada, porque às vezes a gente tem esse susto ali no momento, mas no geral o mercado acaba fechando positivo até no dia. Então não dá para tomar uma decisão precipitada, mas a gente precisa ter em mente que nesse momento a situação está pior, acabou piorando bastante. A gente pegar aqui o curto prazo do Bitcoin, eu já tinha conversado com vocês no vídeo de ontem que era importante a gente se segurar acima dessa região dos 95 mil dólares. A gente até chegou a testar abaixo aí nos 94,180, mas o preço já está se segurando e está conseguindo se manter acima desses 95 mil dólares. Mas o que acontece? Como eu falei para vocês, a gente já estava numa situação complicada aí para o curto prazo do Bitcoin. Afinal, a gente já tem uma tendência de baixa no 4 horas, numa hora. E, cara, a gente tem aí o Powell falando meio-dia, mas eu não consigo imaginar que vai vir algum discurso positivo ou algo do tipo. Afinal, com dados como esse, fica difícil dele sustentar que a gente vai ter um corte ali em março, né? Eu acho que o discurso dele vai acabar sendo um pouco mais pessimista e isso pode atrapalhar a gente ainda mais. Então, ao meu ver, no momento, a prioridade continua sendo que o Bitcoin se segure nessa região dos 95 mil dólares. Perder ali vai ser realmente complicado. O long que eu tinha no Bitcoin, que abri nos 92.500, eu acabei estopando ali nessa região dos 94.500 com lucro, porque eu entendo que nesse momento esse é um risco que eu não queria correr. Eu poderia ter posicionado um stop ali abaixo desse fundo, afinal a gente tem um volume muito grande, mas é como eu falo, nesse momento acho que eu prefiro resguardar e sair dessa posição com lucro e esperar para ver o que vai acontecer nas próximas horas. Afinal, também tem algumas posições abertas com os membros ali em altcoins. Então, eu preferi cortar esse risco e, por enquanto, eu não olho para novos longs do Bitcoin. Eu vou olhar se a situação ficar pior e a gente perder esses fundos aqui, eu vou estudar uma possibilidade para entender o que dá para fazer, certo? Na análise de sentimento, a gente até teve um gatilho importante aí nesse candle de uma hora. A gente pode observar aqui que nesse movimento de queda a gente fechou com uma venda a mercado próxima a 400 milhões e uma liquidação aí de quase 14 milhões. Então, para mim, é um sinal positivo. A gente poderia até discutir uma posição a partir daí com gatilhos como esse, mas é como eu falei, realmente, esse curto prazo acaba me deixando mais receoso. A situação piorou, não dá pra gente pensar o contrário, né? Então preferi ficar de fora, mas se o preço começar a demonstrar força a partir daqui, vai ser algo positivo. Afinal, a gente tinha aquele volume segurando essa região e deixando um gatilho desse aqui, pô,
É possível a gente ver uma retomada de alta, mas no momento, pensando no curto prazo, talvez não seja o meu cenário base. Pro longo prazo, na minha opinião, a situação continua a mesma, tá? A gente continua preso dentro dessa consolidação. Então, eu só vou começar a cogitar movimentos mais fortes aí na carteira a partir do momento em que a gente rompa essa consolidação, sendo para cima ou para baixo. A ponto em que, se a gente romper para cima, eu vou voltar a olhar para vendas, que já faz um tempo que a gente não consegue fazer, né? E se a gente começar a romper aqui abaixo, eu vou olhar para novas compras, inclusive de investimento no Bitcoin, que eu já comentei com vocês, todos aí os últimos vídeos, que eu só cogito compras no Bitcoin a partir dessa região dos 86 mil dólares. No geral, a situação é essa. O correto é mesmo a gente esperar para ver como o mercado vai absorver esses dados agora para entender qual vai ser o rumo aí para os nossos próximos dias. Se a gente demonstra força a partir daí, eu acho que é um sinal extremamente positivo, mas se a gente começa a perder essas regiões, não seria nenhuma surpresa. Comentando aqui com vocês também sobre o SP500, no futuro a situação estava bem complicada. Vou até pegar um gráfico menor para a gente ter uma noção melhor. A gente já chegou a abrir aí com um gap até, né? Mas está tentando demonstrar força nesse momento. Vamos ver se o SP500 começa a demonstrar uma força. Provavelmente para o nosso mercado isso vai se refletir também, como já está se refletindo, né? Então, por enquanto, o melhor a fazer é se esperar. Se você tem experiência aí com trades de curto prazo, dá para cogitar, mas para olhar para positions trades agora, para mim é uma situação complicada, porque falando aí do Bitcoin, a gente, mesmo com tudo isso, ainda está muito próximo às máximas históricas, né? A gente praticamente não teve correção. Então, pensa, essa última queda a gente teve uma dominância subindo, e é o que eu sempre falo, as altcoins estão muito baratas no momento, não dá para discutir isso. Mas com o Bitcoin tão próximo a máximas históricas assim, se a gente começa a ver uma correção pior com essa dominância subindo, a probabilidade de a gente começar a tomar vários stops em sequência é muito grande. Então, assim, quer olhar para as altcoins como investimento, eu acho que está fazendo um ótimo negócio. Afinal, eu já mostrei para vocês ontem que a gente está aí com os dados do índice de medo e ganância em medo novamente. Dependendo de como a situação fechar hoje, a gente pode até voltar para um medo extremo. E essas compras normalmente costumam ser muito positivas pensando no longo prazo. Então, tá pensando em investimento, quer comprar alguma altcoin, beleza. Tudo certo. Agora pensar em trades nessa região já é um pouco mais complicado, tranquilo? Talvez eu só volte a olhar para trades aí no menor prazo, para positions até se a gente tem uma definição nessa situação aí do Bitcoin, se ele realmente começa a demonstrar uma força, aí eu vou passar a olhar para novos longs. Para shorts no momento também, para o Bitcoin não faz muito sentido shortar, porque a gente está próximo a uma região de suporte, né? Então, shortar perto do suporte é complicado. E para as altcoins, elas já caíram tanto que praticamente nem respiraram, que fica muito difícil deixar um ponto seguro para shortar. Então, para shorts também, nesse momento eu fico distante, a não ser que seja uma operação de curtíssimo prazo ali, como eu já comentei com vocês, né? Então, no geral, a ideia do vídeo de hoje é essa. Vamos esperar aí para ver o que vai acontecer nessa semana, para ver o que o Powell vai falar. Afinal, a gente está esperando um discurso mais negativo, mas vai que ele surpreenda a gente dessa vez, né? Vai que traga alguma visão mais positiva aí para o mercado. Então, vamos ficando por aqui com o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aí seu like, seu comentário, sua sugestão. Afinal, é só assim que a gente consegue continuar melhorando o conteúdo desse canal e trazendo coisas que realmente são relevantes para vocês. Tranquilo? Vamos ficando por aqui e até o vídeo de amanhã.